Galera, que final surpreendente aí, um clássico melhor do que encomenda, né? Se imaginava que o Palmeiras teria completamente o domínio da partida e quando iniciou o jogo a gente viu totalmente diferente, né? Primeiros 30 minutos, Corinthians dominando, sem chances do Palmeiras chegar ao ataque. Jogadores como Maurício, Facundo Torres e até o Sousa, que recém-contratado, quase não conseguiram pegar na bola no início do jogo. E o Corinthians sempre pegando o rebote, né? O Palmeiras cortava primeiro, o Corinthians já pegava. O Palmeiras cortava de novo, o Corinthians já ficava com a bola. E isso totalmente diferente do que o Corinthians apresentou nos outros jogos, né? E a gente viu essa mudança espiritual do Corinthians, né? Porque defensivamente o Corinthians era uma draga, né? Vamos colocar aí que em 8 jogos o Corinthians conseguiu apenas 2 vitórias. Então se esqueçam disso, 8 jogos consecutivos e apenas 2 vitórias. Então é muito pouco, né? Enquanto que o Palmeiras vem numa sequência muito melhor. Só que dentro de campo parecia que o Palmeiras que vinha em baixa, né? O Palmeiras que acabou dispensando alguns nomes, vem contratando outros, perdeu alguns outros por lesão ou até mesmo por questões físicas, os jogadores não conseguirem entregar dentro de campo, outros porque foram vendidos, né? E o Palmeiras chegou para essa partida totalmente diferente do que se imaginava, né? Inclusive do que o próprio Palmeiras vem apresentando. O Palmeiras é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Corinthians está no meio de tabela ali há um bom tempo. E não foi o que se apresentou, né? O Corinthians teve muito mais dificuldade contra o Cruzeiro, muito mais dificuldade contra a equipe do Botafogo, com um time alternativo. Só que contra o Palmeiras, o Corinthians jogou de igual para igual e apresentou um bom poderio ofensivo com o retorno de Yuri Alberto. Yuri Alberto foi o cara que definiu a melhora do Corinthians. Ah, mas porque o Yuri Alberto, um jogador, só faz diferença? Pior que pro Corinthians faz, hein? Porque o mesmo time que atuou, tirando o Yuri Alberto, e você coloca o Romero, ou você coloca o Thales Magno, ambos jogadores que estavam no banco, o Corinthians estava uma draga, não conseguia criar, não tinha marcação, pressão, não tinha imposição ofensiva para tentar bater de frente com o adversário, criação, alternativas, não tinha isso. E com o Yuri Alberto, o Corinthians já teve. Tanto que tanto o Memphis quanto o Yuri amarelaram os dois zagueiros do Palmeiras com 20 minutos de jogo. Então, os dois zagueiros do Palmeiras estavam amarelados, foram os únicos amarelos do Palmeiras, se eu não estiver errado. E isso custou muito pro Palmeiras, né? Porque não conseguia marcar e o Corinthians teve a oportunidade de abrir o placar. Só que acabou que quis o destino que o Yuri Alberto fosse castigado na semana que fez a sua renovação aí de contrato até 2030 com o Corinthians, num pênalti feito pelo Gustavo Gomes ali. É um lance muito interpretativo, há muitas discussões em relação ao lance, porque se o Gustavo Gomes tivesse conseguido chegar a tempo e tocado na bola, não tivesse perdido o tempo de bola, porque aparentemente até chegou a raspar a ponta da chuteira na bola, só que daí ele na sequência do lance acertou a perna do Memphis Depay. O árbitro viu o lance, foi recomendado pelo VAR e marcou o pênalti. O Yuri Alberto foi pra batida, bateu muito mal, né? Eu fiquei na dúvida se seria o Memphis, o Garro ou o Yuri, né? Acabou sendo o Yuri, só que infelizmente bateu muito mal. O Everton já tinha saído pro lance, se ele levanta a cabeça, ele consegue deslocar o goleiro. Só que é aquela, né? Um jogador tá fora de ritmo, tá ali ansioso, tá voltando depois de um tempo parado e acabou ali chutando em cima do goleiro. Mas na sequência aí do lance, o Mateuzinho fez uma jogada ali de infiltração e foi para cima e quase fez o gol. Mais uma vez o Everton aparecendo ali. O Everton definiu o placar positivo para o Palmeiras no primeiro tempo, onde foram 3 finalizações no gol do Corinthians e 2 apenas do Palmeiras. Que o que? Essas finalizações do Palmeiras chegou nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, né? Aonde em uma dessas oportunidades o jogador do Palmeiras, o Giai, chutou e o André Ramalho tirou em cima da linha, né? André Ramalho,
outro jogador ali, além do Memphis. Ambos ali tiveram altos e baixos, só tiveram mais baixos do que altos. O Memphis saiu como coroado, herói que marcou o gol da vitória, só que quando teve a bola no pé, errou muitas tomadas de decisões. E o André Ramalho a mesma coisa, errou muito, até tomar o amarelo. Depois que tomou o amarelo, parece que deu uma ligada de sinal de alerta ali e evitou aí que o Corinthians tomasse o gol num lance onde o Corinthians estava todo aberto defensivamente. O Palmeiras chutou a primeira, o Gustavo Henrique tirou, depois o Palmeiras chutou de novo, a bola bateu novamente no Gustavo Henrique e sobrou pro Giai, que chutou cruzado, e o André Ramalho tirou em cima da linha. Os dois zagueiros do Corinthians evitando o gol dentro da área, mas a entrada da área estava totalmente bagunçada. E aí aconteceu a volta para o segundo tempo, onde as duas equipes retornaram muito ansiosas, né? E acabou tendo muito menos oportunidades, né? Foram apenas 2 de cada lado, né? E os goleiros pouco trabalharam, vamos colocar esse fato, porque os goleiros quase não tiveram trabalho mesmo. Só que daí cabe o momento do detalhe, né? O Corinthians, que acelerou muitas tomadas de decisões erradas, a única que funcionou, saiu o gol, né? Que foi uma falta, onde o Palmeiras, desligado no lance, fez a falta e deixou o espaço. O Garro foi lá, enfiou a bola para o Mateuzinho, que recebeu sozinho, aberto pela direita, mandou ali a bola com um arco, e o Gustavo Gomes e o Mikael não estavam com tempo de bola por conta do lance ser rápido, só tinha o Memphis dentro da área e o Memphis atrás do Gustavo Gomes e do Mikael. Acabou cabeceando sem chance de defesa para o Everton. Menos de 5 minutos depois, uma falta besta que o Corinthians faz, ali em um pisão do Ranieri, bola é alçada na área e o Gustavo Gomes cabeceia para o meio e Maurício faz o gol de chapa. Só que aquelas, né? Mais um lance polêmico na mesma área do lance do primeiro tempo, só que dessa vez um impedimento que ficou muito controverso, né? A gente na televisão quase não mostrou o lance e fica aquela dúvida, né? A tendência, se foi ou não, precisa que no Brasil se invista na tecnologia que funciona lá fora, né? Aquele impedimento semiautomático, né? Precisa, porque em lances como esse não restaria dúvidas, né? Por mais que possa ter sido impedido, né? Foi muito ajustado e o árbitro que estava comandando o VAR foi muito criticado durante a semana, desde a sua escalação para a partida. E calhou de 2 lances muito importantes para o jogo que acabaram ali, vai cair na conta deles, né? Houve muitas reclamações, nenhum dos dois times gostaram da arbitragem como um todo, questão de cartões, inversão de faltas, os critérios dos cartões, né? Foram muitas poucas oportunidades. Você analisando aí, foram 10 oportunidades do Corinthians, 11 do Palmeiras, sendo que o Corinthians acertou 5 no gol e o Palmeiras acertou apenas 4. Ou seja, tanto o Hugo quanto o Everton trabalharam um pouco, né, no jogo, e a gente tenta ver o copo meio cheio, né? Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras tem aí aguardando até o próximo jogo, né? Que vai ser no Allianz Parque. O Corinthians tem uma leve vantagem, só que tem que jogar igual jogou hoje. Não pode se abrir, não pode dar brechas, não pode jogar esperar o erro do Palmeiras para poder jogar. Tem que jogar igual jogou hoje para poder entregar da mesma forma, né? Porque a próxima partida será na próxima quarta-feira, com critérios ali de poder afundar qualquer uma das duas equipes para o decorrer da temporada. O Corinthians precisa para se estabilizar financeiramente dessa classificação à próxima fase. O Palmeiras precisa para estabilizar o critério futebolístico do Palmeiras, porque desde o Mundial de Clubes há muita cobrança, né? Assim como houve com a eliminação do Botafogo para o Palmeiras desde a sua queda, por mais que possa falar, o Palmeiras enfrentou um europeu, não conseguiu fazer gols contra times europeus e tudo mais, mas
você entregou algo, você está entregando algo a mais e em um dado momento você perde peças e você cai bruscamente. É o que vem acontecendo com o Palmeiras, não é de agora, vem acontecendo desde o ano passado com a saída do Endrick, nessa temporada a saída do Estevão, e o Palmeiras perdeu outros jogadores, como o próprio Rafael Veiga, né? Que aparentemente a não saída dele acabou culminando em ele não estar atuando. Ou seja, o Palmeiras deixou de vender um jogador e também não consegue contar com o jogador. Enquanto que o Corinthians, aparentemente com o retorno de Yuri Alberto, voltou a sonhar com algo a mais, voltou a apresentar algo a mais. A gente tem que ver se para a próxima partida isso vai acontecer, né? As duas equipes vão ter a semana aí para trabalhar, né? Ambas as equipes jogam no final de semana e voltam a se enfrentar. O Corinthians provavelmente deve poupar muitos dos nomes que atuaram nessa partida, assim como fez no jogo contra o Botafogo, onde o Corinthians foi massacrado no primeiro tempo e depois com algumas peças titulares, que é o caso do Memphis, Garro e Yuri Alberto, que entraram no segundo tempo, fizeram algo a mais. Nesse jogo contra o Palmeiras também fizeram algo a mais, ou seja, esses nomes provavelmente ganham ali um descanso. O Garro, se eu não estiver errado, ele não vai para o próximo jogo, então ele já vai estar automaticamente poupado pro duelo contra o Palmeiras, enquanto que o Palmeiras vem nessa oscilação. Não tem Rafael Veiga, perdeu o Estevão, o Felipe Anderson acho que estava suspenso, estava machucado para esse jogo, e o Palmeiras vem tentando achar peças e vai calhar ali de em um momento não funcionar mais, né? O Abel Ferreira vem tirando muito coelho da cartola e vai chegar um momento que não vai mais sair nenhum coelho, né? Mas qual é a opinião de vocês? O que vocês acharam desse react aí? Deixa a opinião de vocês aí embaixo, deixa o coração, deixa o like aí que ajuda bastante. Não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. E a sua opinião é muito importante aí. Obrigado pela atenção e até o próximo clássico. Tchau, tchau.